Olá! No Que Língua é Essa de hoje vamos falar do uso da crase para horário e dias da semana, de segunda a sexta às 4 horas da tarde e outros exemplos. Vamos lembrar o que é crase? Crase é a fusão do artigo definido a com a preposição a. Fui à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Ou seja, o verbo pede uma preposição e antes de praia existe um artigo feminino. Ao se fundir, representamos com a crase. Mas se fosse uma palavra masculina, por exemplo, cinema, o artigo seria o e não a. Fui ao cinema. Repare que, nesse caso, não há fusão e tanto a preposição como o artigo ficam evidentes. Por isso, uma dica para descobrir se a crase é substituir a palavra feminina por uma masculina, se o artigo aparecer a crase antes da palavra feminina. Vamos ver como isso se aplica quando nos referimos a dias de semana? Segunda a sexta. Sexta é uma palavra feminina, mas sábado e domingo são palavras masculinas. Ficou fácil. Segunda a sábado, veja que não aparece o artigo o antes de sábado. Não é de segunda ao sábado, nem de terça ao domingo. Portanto, quando voltamos aos exemplos com palavras femininas, segunda a quarta, terça a sexta, quarta a segunda e todos os exemplos desse tipo com dias da semana, não usamos a crase. Mas e se você quiser falar que alguma aula, evento, enfim, alguma coisa acontece todas as terças, por exemplo? As aulas são aos sábados. Os passeios são aos domingos. Veja o artigo o antes de sábado e domingo. Então, se as aulas forem às terças, vai haver crase. Às segundas, às quintas, às sextas, também. Nesse caso, todos os exemplos com dias de semana no feminino apresentam a crase. Agora vamos ao exemplo com horários. O procedimento é o mesmo que utilizamos nos dias de semana. 2 às 3. Se fosse de 11 ao meio-dia, veja que existe o artigo o antes do horário meio-dia. Então, todos os casos com palavras femininas também levam crase. 4 às 7 da noite. Meia-noite a 1 da manhã. De 10 à meia-noite. Quando algum evento acontece sempre em determinado horário, também usamos crase. Veja os exemplos. Ao meio-dia, veja o artigo o antes de meio-dia. Então, a 1 hora também tem artigo e, por conseguinte, crase. Às 2 horas. À meia-noite. Às 2 da manhã. Todos os casos levam crase. Viu como é fácil? E o Que Língua é Essa fica por aqui. Até a próxima!